A polícia indiciou um homem suspeito de destruir imagens de santos em igrejas aqui de Maceió e também de Campo Alegre. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer agora sim, vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo comigo agora, para que ela possa nos trazer mais informações sobre essa situação e como é e onde essa figura foi presa, Mônica Hermílio. Claro que você não sabe o quanto eu estava ansioso para que a polícia chegasse até esse vigarista para tentar entender o que é que ele ganhava com isso. É você, Mônica, boa tarde. Pois é, Wilson, a gente fica tentando entender, né? O que é que leva uma pessoa a sair da sua casa e simplesmente atacar imagens, né, religiosas, destruir imagens religiosas, profanar imagens religiosas. Se não é da religião que você segue, passa direto, né? Respeita. Mas ele escolheu por bem não respeitar. A polícia está investigando, já indiciou ele pela destruição das imagens na Igreja Católica, no bairro do Trapiche e também no município de Campo Alegre, e está investigando outros casos também que ele pode estar envolvido, mas o indiciamento já teve início, né? E a polícia agora vai realmente tentar fazer com que cesse de uma vez esses ataques. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado Lucimério Campos, que já está aqui com a gente. Delegado, boa tarde, obrigado por nos receber, o Fique Alerta. O que é que o suspeito alega quando questionado o porquê desses ataques? Ele chegou a admitir, ele nega? Qual é a alegação dele? Boa tarde, Wilson Júnior. Satisfação estar falando com o programa para dar um panorama para vocês do que a Polícia Civil encontrou nessas investigações, né? Nós nos deparamos no ano passado, no mês de agosto, com um caso de intolerância religiosa acumulado com crime de dano, onde o indivíduo desce de um veículo e ele, com uma marreta, ataca uma imagem de Padre Cícero, lá na cidade de Campo Alegre. A investigação, à época daquela ocorrência, acabou encontrando um suspeito, originário aqui de Maceió, da capital, que por algum motivo esteve lá e resolveu fazer esse ataque à estátua do Padre Cícero. Quando foi agora em março, nós tivemos 2 casos de intolerância religiosa, investigado a princípio como um crime de dano, mas que depois, em relação ao caso do Trapiche, onde a igreja matriz lá do Trapiche foi atacada, imagens foram destruídas e a conexão entre as duas investigações, os delegados conversaram e eles entenderam que poderia ser o mesmo autor, o que acabou se confirmando por esses dias, onde houve o encerramento da investigação também em relação ao Trapiche. A equipe do 22º DP concluiu a investigação, ouviu esse suspeito, que não tinha sido ouvido em Campo Alegre, porque ele não compareceu para ser ouvido, e aí nós temos que abrir aqui um parênteses para explicar que esses crimes que estão previstos no Código Penal em relação a vilipendiar objeto de culto religioso, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Então, a polícia, quando recebe um caso como esse, ela tem as limitações legais, então não há como pedir prisão deles, porque a pena é branda. É um crime cuja pena máxima é de 1 ano, então nós ouvimos a pessoa, quando entendemos que ela realmente foi as provas direcionam de que ela foi a autora dos fatos, a gente colhe o compromisso dele de comparecer para responder perante a Justiça, mas sem a aplicação de nenhuma medida cautelar, porque não cabe. Uma vez a Justiça entendendo que essa pessoa realmente é a autora daquele fato, ela vai se sujeitar à pena pecuniária, prestação de serviços à comunidade, enfim, esse é o arcabouço legal que a gente pode se utilizar. Então, ele nega a relação com os fatos, mas as provas indiciárias que foram reunidas como imagem, como outros elementos de convicção, levaram os 2 delegados a entenderem que se trata da mesma pessoa. Como eu falei, nós tivemos também um caso, depois desse do dia 6 de março, no Trapiche, nós tivemos um 3º caso na cidade, no distrito do ABC, em Fernão Velho. No caso de lá, ainda está sob a investigação, há também um compartilhamento de provas e a gente está tentando identificar, e lá tem imagens, mas não são de boa qualidade, se essa pessoa também esteve lá em Fernão Velho e danificou e depredou lá a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que, como foi repercutido por vocês, também aconteceu esse fato lá.
Delegado, o senhor nos conta que as penas são mais brandas, né, para casos como esse de intolerância religiosa, de dano a esses patrimônios. Mas qual seria essa pena? De quanto tempo seria a reclusão por cometer esses crimes? O artigo 208 do Código Penal trata desse tipo específico criminal, né, que é o crime de intolerância, a gente chama de intolerância religiosa, mas ele seria o vilipêndio a objetos de culto religioso. Então, a pena máxima para esse crime é de 1 ano. E aí, diante disso, nós não temos como prender a pessoa em flagrante. Nós apenas conduzimos ela quando é feito o flagrante do fato e ela responde ao processo todo em liberdade. Ela é caminhada ao juizado criminal. Então, o caso de intolerância religiosa hoje, é bom que se diga, tem uma delegacia específica para essas apurações. Em agosto do ano passado, foi inaugurada a delegacia de vulneráveis, especializada em grupos vulneráveis, e entre os grupos vulneráveis estão as religiões de matriz africana, as religiões, os vilipêndios a qualquer espécie de culto. Então, nós temos hoje uma delegacia voltada para esse público. Esses casos acabaram não sendo investigados lá, porque inicialmente a investigação iniciou-se como crime de dano, mas depois se verificou que, como havia um nexo com o primeiro caso de destruição de imagens sacras, não seria um mero interesse de apenas danificar aquele objeto que estava ali, mas havia, sim, um ânimo da pessoa de se voltar contra determinado culto. Delegado, se as pessoas quiserem denunciar algum caso de intolerância religiosa ou de dano, né, a imagens sacras, enfim, danos a terreiros, a qualquer lugar que seja ligado à religião, como é que a pessoa pode fazer? Pode entrar em contato com a polícia pelos meios de qualquer outro crime normal, pelo 190, 181? Sim, a gente tem os canais da segurança pública abertos a essas denúncias, né? É bom que se diga também que o 181 serviu para nos fazer o elo aí entre o caso de Campo Alegre e o caso do Trapiche. Então, assim, foram denúncias anônimas que ligaram as pessoas a esses fatos. Nós temos também a delegacia que funciona no CODE, a Delegacia de Combate a Vulneráveis, como eu falei, que investiga esses casos de intolerância. E aí também a pessoa pode se dirigir lá à delegacia. O CODE funciona na Mangabeiras, é o nosso complexo de delegacias. O 181, como foi dito, ajuda bastante a identificar esses suspeitos. Se a pessoa presenciar uma agressão dessa contra uma imagem ou contra uma destruição de terreiros, como já tivemos casos aqui, a pessoa deve imediatamente ligar para 190 e acionar a polícia militar. Então, o que nós não podemos admitir é uma sociedade onde haja intolerância, onde haja comportamentos de ódio, porque nós vivemos num Estado livre, o Estado ele não se intromete na religião que cada um deseja professar, e aí, na verdade, nós temos essa missão como Estado, como polícia do Estado, de combater indivíduos que se arvorem no direito de tolher a liberdade de culto das pessoas. Então, eu oriento a população que, diante desses fatos, ela procure os canais via telefone, via rede social ou até diretamente à Delegacia de Combate a Vulneráveis para poder denunciar essas situações. Delegado, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Lucimério Campos. Lembrando, intolerância religiosa é crime se você não gosta de religião A, B ou C, se não gosta de culto a imagens, passe direto. Tá? Não é da sua conta, siga a sua vida, porque você pode se tornar um criminoso por conta de um gosto pessoal. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica, perfeito. Agradeço ao doutor Lucimério Campos também pela excelente investigação junto com toda a equipe da Polícia Civil, que chegou até essa figura que acabou estragando aí a estátua, a imagem, inclusive, lá na Igreja São José, no bairro do Trapiche. Olha as imagens aqui, ó, dando marteladas, desce do carro, mesmo modus operandi como fez em Campo Alegre e deve ter feito em outros locais também. O que eu acho que a pena é muito, muito branda. E aí não é culpa do delegado, não é culpa do juiz, é culpa dos nossos legisladores, que precisam apertar mais essas leis para que eles passem muito tempo atrás das grades. Eu ainda sou a favor de que eles, por exemplo, varressem todos os lugares. Destruiu a imagem da igreja X, ele vai passar 1 ano varrendo, limpando ali a igreja, para voltar, para poder entender como é que funciona, como é que os fiéis têm ali a palavra de Deus, tudo isso. Cada vez que ele aprontar 1 ano varrendo, além de dar cestas básicas, ajudar as pessoas pobres, entender, inclusive, para chegar um pouquinho mais perto de Deus, que é o que está faltando nele também. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações. Olha, tem pessoas que realmente, sinceramente, não dá mais para passar a mão na cabeça. Não dá mais. E a nossa legislação está na hora de já dar uma trocada há muito tempo.
A gente sente isso até nos próprios policiais, que fazem um trabalho dificílimo para chegar até o autor, o suspeito, prende o cara para depois, daqui a 2 semanas, ele está rindo lá fora de novo, aprontando novamente e dando trabalho para a polícia de novo. É difícil, hein? Precisamos mudar a nossa legislação do Código Penal e Processo Penal para ontem.